Anael. Intervenção do arcanjo da relação e do amor. Eu sou Anael, arcanjo. Bem-amados filhos da liberdade, bem-amados filhos da graça, eu saúdo vocês. Eu venho a fim de responder aos seus questionamentos que, durante esta época, e o que vocês vivem, pedem talvez alguns complementos. Eu estou então aí exclusivamente para isso. Pergunta. Há marcadores, durante a progressão da transformação que está em andamento? O marcador mais importante é, naturalmente, o som. O som do apelo, o som do anúncio, o som da graça. A percepção do canal mariano. E, evidentemente, a percepção das presenças ao lado de vocês. Pela sua intensidade, eles testemunham esses processos. Pergunta. A atividade do mental, nos humanos, vai diminuir? Bem-amada, de quais humanos você fala? Nós anunciamos, há vários anos, que havia duas humanidades. Uma que vai para a cessação do mental, e a outra que vai manter o seu mental. As circunstâncias atuais da luz, da revelação e do desdobramento da graça, vão realizar um ou outro. Não há resposta uniforme. Haverá realmente a percepção, em vocês e ao redor de vocês, de que, ou o mental é dissolvido, cada vez mais facilmente, ou ele entra em hiperatividade e em rebelião. Onde vocês poderão tirar as conclusões, quanto às suas resistências, ou quanto ao seu abandono. O mental, no sentido humano, faz parte da encarnação, neste mundo, e ele estará, evidentemente, mais do que nunca em interrogação para aqueles que não se abandonaram. Isso irá contrastar ainda mais, entre dois humanos diferentes, um tendo se abandonado e o outro tendo resistido. Pergunta. Se o canal de Maria e o canal de Miguel são idênticos, o canal do duplo é também o mesmo? Sim, certamente. A constituição deste cordão celeste, nomeado Antakarana, forrado de partículas adamantinas, permite a qualquer consciência unificada, a qualquer consciência absoluta, passar pela mesma via de ressonância e de comunicação. Todos nós emprestamos o mesmo caminho. Pergunta. Por que este Antakarana, à esquerda, está duplicado em outro Antakarana à direita? Porque o Antakarana esquerdo corresponde especificamente ao canal que eu qualificaria de unitário. O Antakarana direito pode permitir uma comunicação com o que é dissolvido, doravante, ou seja, a matriz astral coletiva. A sua estrutura, à esquerda e à direita, por analogia, poderia ser expressa, do mesmo modo, em relação à sua perna esquerda e à sua perna direita. Vocês andam sobre duas pernas, vocês necessitam de dois cordões celestes. Pergunta. Quando sentimos o duplo monadário à esquerda e recorremos a Miguel ou a Maria, é possível, então, que o duplo monadário se desloque para as costas? Ele pôde fazê-lo, mas gradualmente e à medida que o canal mariano é constituído, e cada vez mais funcional. Se eu puder assim me exprimir, não há mais necessidade de passar para o lado de trás. Não vejam esse canal como a possibilidade de deixar passar uma única presença. Não vejam como uma questão física, como um tubo que poderia apenas conter um conteúdo. Pergunta. Isso significa que podemos sentir o duplo monadário ao mesmo tempo que a presença mariana ou micaélica no canal mariano? É preciso, para isso, que o duplo monadário exista, o que está longe de ser uma constância. Jamais foi relatado um duplo monadário constante. Depois, no que se refere a Maria e a Miguel, isso é acessível a todos. A presença mariana, a presença de Miguel, irão dar-lhes dois tipos de percepções diferentes, no mesmo lado. Tornar-se-á extremamente fácil de diferenciar a consciência, a forma, que está ao lado de vocês. Anunciada, eu os lembro, por um som, como o bem-amado João lhes disse, NDR. Ver a intervenção de Sri Aurobindo de 21 de maio de 2012. As experiências a fazer, com relação a Maria, a Miguel ou a outro, irão afinar, cada vez mais, a sua percepção, a sua vibração, e o seu som.
dando-lhes, se eu puder exprimi-lo, um sentido infalível do que está com vocês, ao seu lado. Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. Eu permaneço então com vocês, até terminar o tempo que me foi atribuído. Se, neste espaço de presença conjunta, vier uma pergunta, eu ali respondo. De outro modo, instalemo-nos na nossa graça. Se houver elementos a captar, no seu silêncio, eu responderei a esses elementos. Compartilhamento da dádiva da graça. A radiância arcangélica, tal como realizamos juntos às quintas-feiras, NDR. As modalidades da radiância arcangélica estão apresentadas no protocolo, ajustamentos à luz vibral 2, e como talvez vocês já tenham constatado, irá agir ou no que é chamado de supramental, ou na onda da vida, se ela tiver nascido para vocês. Compartilhamento da dádiva da graça. Durante este período, quer seja a onda da vida os percorrendo, ou a vibração do supramental estando presente, ou os dois, vocês irão constatar, cada vez mais facilmente, que o mental não pode mais interferir. As interferências do mental, que poderão estar mais presentes em um primeiro momento, referem-se, evidentemente, aos contextos das suas vidas e dos seres próximos, animais ou humanos. Não concebam qualquer interrogação, nem qualquer preocupação. Maria lhes disse: a inteligência da luz estará trabalhando cada vez mais. As interrogações lógicas da sua condição, separada e fragmentada, poderão, em um primeiro momento, enquanto a onda da vida ou a vibração do supramental não as tiverem feito cessar, levá-los a se colocar questões sobre os seus ascendentes, os seus descendentes, sobre o seu cônjuge, sobre os seus animais ou sobre as suas atividades. Vocês irão constatar por vocês mesmos que todas as preocupações referentes a esses diferentes setores irão desaparecer sozinhas. Vocês irão constatar que quanto mais o som do absoluto estiver presente, e quanto mais ele for intenso, menos o seu mental poderá interferir. Imerjam então no som e vocês irão constatar a extinção do seu mental. Isso faz parte de ensinamentos muito conhecidos de alguns yoga. Pergunta: em que a ausência de som seria um som também? A transição dos 7 sons, correspondendo aos 7 estados do Samadhi, pode interromper-se antes do aparecimento do som do absoluto. A ausência de som, que é também um som, traduz simplesmente a passagem, que não é uma, como vocês sabem disso, de um estado ao último. O desaparecimento dos sons é então, de algum modo, para alguns de vocês, a testemunha da instalação do último. Eu especifico de novo, completando assim o que eu havia dado há 3 anos, referente à alimentação. Devido à intensificação dos alinhamentos das 19 horas, hora francesa, é intensamente aconselhado, enquanto a sua fisiologia o puder, não mais absorver alimentos sólidos antes deste horário, para não, justamente, criar uma ativação exagerada das portas atração e visão, permitindo, aí também, fazer ressoar o manto azul da graça. Deem preferência aos horários em que o sol está subindo e nascendo para alimentar o seu corpo. Vocês irão constatar, bem depressa, que o seu corpo irá se habituar às novas frequências muito mais facilmente, a sua consciência também. Vocês irão constatar facilmente que o som pode ser reduzido pelos alimentos sólidos, enquanto que ele irá se amplificar assim que não houver esforço de digestão. Deem preferência, mesmo no nascer do sol, a tudo o que for o menos elaborado possível, ou mais simples possível, quanto à natureza do alimento ingerido. Independentemente do futuro deste corpo, ele deve estar apto, nestes tempos, para suportar o aumento de frequência. Afastem-se também, enquanto se puder fazer, das situações que irão lhes parecer atenuar o som do absoluto ou um dos seus sons de Samadhi. Isso foi falado em diferentes ocasiões. Ser-lhes-á muito fácil.
e cada vez mais fácil constatar que algumas situações, algumas interrogações, algumas dúvidas e algumas pessoas afastam-nos do som. Cabe a você se reajustarem em conformidade. Durante os períodos que irão lhes parecer os mais intensos, e se manifestar, em vocês, uma resistência, não se esqueçam de que o mais importante é a natureza e, sobretudo, a árvore e a água. Eu falo da água que circula na natureza. A água corrente é representada pelos rios, pelas desembocaduras e pelo mar e, em menor grau, pelos lagos. Vocês têm também a possibilidade, nessas fases de resistência, de imergir-se em meio a uma água doméstica, na condição de ter ali colocado, sob alguma forma, quantidade bem razoável de cavalinha. Em planta seca, um punhado. Em cápsula, 2 ou 3 cápsulas. Fresca, uma planta de talho modesto. Em óleo essencial, 10 gotas. Quando vocês sentirem as resistências, se a resistência for permanente, não é questão de ficar no banho de maneira permanente. Se eu falei da água da natureza, é que há uma razão. Esta água da natureza está em contato, desde que ela circule de maneira mais intensa, com a onda da graça. É o mesmo para as árvores e as florestas, se possível, de folhas caducas e não de folhas persistentes. Já que nós estamos nas preconizações, aqueles de vocês que sentem ou queiram sentir a onda da vida, nos momentos em que ela se reforçar, e se isso lhes for acessível, vocês podem impulsionar-se para cima, cruzando os tornozelos. Se isso se tornar, no momento, para vocês, muito incômodo, então, cruzem as pernas na altura dos joelhos e isso irá reduzir o fluxo. Pergunta: era também o caso de banho com sal grosso. O sal está mais em ressonância com o supramental. A cavalinha está mais em ressonância com a terra e, portanto, com a onda da graça ou onda da vida. Pergunta: quando se mora em um país onde na hora da radiância arcangélica não podemos estar disponíveis, podemos vivê-la em outro horário? Contrariamente ao alinhamento, que lhes é acessível a qualquer momento, fora das 19 horas, hora francesa, no que se refere ao manto azul da graça e à radiância arcangélica, isso é impossível, NDR. Ver em protocolos ou em acompanhamentos 2. Pergunta: e sobre o chá de Albepine? O chá de Albepine, piorriteiro, espinheiro alvar, Avtorn, destina-se a favorecer as integrações de energia no nível da coroa radiante, da vibração da coroa radiante e da consciência do coração. Ele ainda é cabível. Vocês podem também, já que vocês falam de chá, tomar chá de cavalinha. Isso, de algum modo, irá fluidificar, se eu puder me exprimir desta maneira, a onda da vida. Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos. Bem-amados filhos da liberdade, bem-amados filhos da graça, dignem-se de aceitar a bênção da minha presença. Até breve. Mensagem atemporal.